Então, gente, vamos conversar um pouquinho sobre um tema que é muito interessante. Eu nunca me canso de tratar dele, porque eu acho que é um tema que traz muito entusiasmo para a vida da gente, né? Que é o amor. E é um tema, assim, praticamente inesgotável, né? Não só dentro da filosofia, mas da história, da própria literatura. Então, assim, a gente, para descontrair um pouquinho dessa situação de desconforto que a gente está vivenciando hoje, vamos falar, né, gente, de amor aqui. Eu queria conversar com vocês muito rapidamente sobre, por exemplo, coisas que a gente confunde com amor. Na verdade, o amor tem todos esses 5 elementos que eu vou citar aqui. Porém, a gente não pode estar, por exemplo, numa relação com alguém achando que o amor é uma ou outra coisa dessa de forma exclusivista, né? Então, entendam que o amor vai conter esses elementos, mas ele não pode ser confundido com um elemento só desse, né? Você não pode estabelecer uma relação com alguém, né, achando que a relação tá pautada em um só desses elementos. É isso que eu tô querendo dizer. Então, assim, vamos conversar aqui um pouquinho pra gente descontrair, né, dessa história de estarmos em casa, né? Porque chega um momento que a gente também fica descansado, aliviado, mas ao mesmo tempo a gente fica um pouquinho entediado. Então, assim, vamos mobilizar a nossa reflexão aqui. A primeira coisa que a gente confunde, né, com amor é você estabelecer uma relação só por gratidão. Você criar um vínculo com a pessoa porque a pessoa foi fantástica para você, né, na sua vida em algum momento e que você de certa forma tem muito a agradecer a ela. Você tem muito que retribuir. Então não é muito bacana a gente estabelecer uma relação, né, de intimidade, de firmamento com alguém só pautada, né, na condição de gratidão. Porque, na verdade, assim, a relação, ela é um sistema, vamos dizer assim, de reciprocidade. Mas ela não é um sistema, por exemplo, de recompensa, de troca, né? Ela não pode estar pautada simplesmente nisso. Porque vai chegar um momento que outra pessoa pode não querer mais ser condescendente e altruísta com você. E aí, vai sobrar o quê? Nada. Né? Então, se a relação tivesse só pautada nessa questão da gratidão. Outro elemento que a gente confunde muito com o amor é exatamente o sentimento de compaixão. A gente nunca, sério, gente, a gente nunca pode estar achando que está amando alguém se a gente simplesmente sente por essa pessoa compaixão ou se, né, por hora, a outra pessoa sente compaixão por nós. Então, o que é o sentimento de compaixão? É você ser capaz de se colocar no lugar do outro. Mas, assim, se você está disposto a fazer isso. Porque, assim, ninguém vai sentir pelo outro, nem como outro, né? Os nossos sentimentos, eles são atributos únicos da gente. Ninguém sente como o outro sente. A gente imagina. Então, assim, você tá pensando numa relação com outra pessoa pautada no sentimento de compaixão. Ah, porque fulano se coloca no meu lugar, muitas vezes, né? Ah, porque eu me coloco no lugar de fulano. E aí tá sendo muito bacana nesse sentido. Então, eu tô alimentando esse sentimento, né? Que eu penso que é amor. Na verdade, o amor tem os elementos gratidão, tem compaixão. Mas não pode ser confundido diretamente com essas coisas de forma exclusivista. Outra coisa que a gente confunde muito com amor é, por exemplo, a questão da admiração, né? Todos nós nos apegamos a algo. Todos nós, né, temos ícones, né, que a gente se apega. E muitas vezes existe o elemento da admiração no outro, naquele que a gente ama. Mas o amor não pode ser confundido imediatamente, exclusivamente com a admiração. Porque quando a admiração acaba, quando a pessoa nos decepciona, aí cessa o amor. E aí a gente, às vezes, cria uma relação, né, pautada na admiração, que a gente fica cego, a gente não enxerga, por exemplo, as limitações do outro, né, as deficiências do outro, os defeitos que o outro tem. Todos nós temos, né, em nosso caráter, atributos que são positivos e negativos, qualidades e defeitos, né, como vocês queiram entender. Então, assim, o amor de verdade, eu pelo menos penso assim,
ele faz com que a gente veja, por exemplo, algumas limitações que o outro tem e mesmo assim a gente supera essas limitações. O que eu tô querendo dizer é que é difícil você estabelecer amor se você só tá admirando a pessoa. Porque assim a gente não é perfeito o tempo todo, né? A gente não é um ser humano pleno por completo, né? Então, assim, chama a atenção de vocês. Às vezes o elemento amor, o amor ele é tão interessante, né? Enquanto emoção humana, porque ele às vezes supera, né, muitos defeitos que outra pessoa tem, ou um defeito que a pessoa tem, né? E aí vem essa fantasia do tentar transformar o outro, de poder mudar o outro, né? Enfim, mas não vou discutir isso com vocês agora não. Mas eu penso que quando a gente ama de verdade, a gente supera as coisas que a gente acha que são impossíveis, né, de serem superadas no outro. Então a gente chama o outro do jeito que ele é, com suas qualidades, com seus defeitos, né? E no caso do elemento admiração, às vezes a gente venera tanta pessoa que a gente não enxerga que a pessoa, né, tem muitos atributos que tornam ela, né, vamos dizer assim, falível, né? Enfim, então a admiração é um ingrediente do amor, mas não pode ser de forma exclusiva associado à ideia de amor, porque o amor tem muito mais outras coisas, né, para preenchê-lo. Outra coisa que a gente também confunde muito com amor é o costume, é o hábito, né? A gente se habitua tanto a estar com alguém que a gente cria, né, certo mito, certo preconceito na nossa mente de assim, é melhor estar com ele do que estar sozinho, porque a gente está se habituando, né? A gente já está muito tempo habituado, na verdade, não é que a gente está se habituando, mas a gente está muito tempo habituado com aquele ser, com aquela pessoa. E a gente confunde o costume de estar com aquela pessoa com o sentimento integral de amor. Porque amor é um sentimento pleno, integral. Então tem que ter muitos outros atributos, muitos outros ingredientes. Eu pelo menos penso que o amor é um conjunto complexo, né, de coisas que envolvem a emotividade de duas pessoas, né? Enfim. E aí, não confundam, né? Essa questão de hábito, força do hábito, do costume de estar com alguém com o sentimento de amor. É importante que a gente se acostume com o outro, mas a gente não pode achar que o amor é fruto da simplesmente convivência com a outra pessoa e do se acostumar, do se acomodar ao estilo do outro, porque o amor não é só isso. E a pior coisa que a gente pode confundir com amor, né? E a última que eu penso que é a dependência, né? Às vezes você tá pelo hábito, né? Pela gratidão, pelo sentimento de compaixão, pela admiração, né? Aí você chega a um ponto de dependência, porque aquela outra pessoa é tudo na sua vida, né? Você acha que você não pode ser sozinho. E aí você cria esse vínculo, né, com o outro. É óbvio que o outro conviver com você é muito interessante. O estar com o outro, a presença do outro, é algo que complementa a sua existência, né? Diferente de completar, né? Quando a gente fala do completar, é porque em algum momento a gente não se basta, né? A gente tá tendo uma lacuna interna, né? Um vazio. Então eu acho que a gente primeiro precisa se resolver, né? Para procurar o outro. Quando a gente não se resolve, a gente acha que a gente precisa ser não complementado, mas a gente precisa daquilo que a gente acha que tá faltando na gente, né? E a gente busca aquela pessoa para fazer parte, né, da nossa existência. E aí a gente muitas vezes sobrecarrega outra pessoa e a gente cria esse vínculo desastroso que é a dependência, que pode levar a uma situação muito mais séria, que é a situação, né, do abuso. Então, assim, a gente precisa pensar nisso. Então, o que a gente não pode confundir com amor? Do ponto de vista exclusivo, né? Achar que o amor é só gratidão, achar que o amor é só compaixão, achar que o amor é só costume, né? Força do hábito, e pensar que o amor é só admiração ou só dependência, né? O sentimento de amor é algo completamente assim inexprimível, eu penso, né? Tem alguns desses elementos, né? E deveria ter em menor quantidade a dependência para ser saudável, né? Ou não ter a dependência para ser ainda mais interessante, a meu ver.
Mas acho que o amor é muito mais do que tudo isso, né? E eu acho que para cada um, essa experiência do amor, ela é uma vivência única, né? Mas assim que pode ser enriquecedora, né? Em relação aos outros na nossa vida, né? E ao outro na nossa vida, aquele bem-querer, né? Que a gente deseja estar, né, perto. Então, assim, só pra gente descontrair um pouquinho, eu passar aqui e dar esse recado pra vocês, pra gente ter o que pensar, né? A gente tem uma coisa interessante a mais pra pensar, né? Por agora. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre esses elementos que eu tô citando aqui, porque a gente não pode ser tão reducionista assim no quesito amor, certo? Então tá, gente, um beijo. Vixe, filosofei.